A paz do Senhor, queridos e amados ouvintes. Estamos iniciando mais uma live Audiência com o Eterno. Olha quem está conosco aqui. Nossa missionária Jane e o Caio. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus vai usar eles aqui de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eles vão sentar ali depois. Eles estão voltando aqui para Deus usar eles de uma maneira gloriosa. Queridos e amados ouvintes, mais uma vez estamos iniciando essa live para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as quintas-feiras às 19h20. Estamos atrasados, mas olha, eu já quero pedir para vocês, compartilhem, chame seus amigos. Hoje a missionária Jane vai estar transmitindo uma palavra para os nossos corações e este jovem Caio vai estar contando. Ele passou um momento difícil, passou pelo vale da sombra da morte, mas o nosso Deus deu vitória e ele vai contar as grandezas de Deus. Ele vai falar da experiência que ele teve no decorrer desses dias. Então eu peço a ti, vai chamando seus amigos, vai compartilhando aí, vai avisando, porque esta live está imperdível. A live mais querida do povo que dá glória a Deus. Glória Amém, a aleluia. Glória a Deus. Deixa eu pegar um copo d'água aqui, um pouquinho já. Aleluia. Minha esposa está comigo aqui, ela vai estar anotando o nome para você que quer fazer um pedido de oração. E nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, viu? Nós estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Audiência com o Eterno. Um momento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai chegar aos pés dele. Você vai chegar aos pés dele com um coração sincero, com um coração contrito, vai ouvir a palavra de Deus e Deus vai ministrar no seu, no meu, no nosso coração. Aleluia! Tem alguém conosco aí? Já bem. Nós damos um abraço, mandamos um abraço. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. A Duda vai ler um versículo bíblico aqui para nós. Depois nós vamos chamar aqui a missionária, irmã Jane. Glória a Deus, aleluia. Vem aqui, filha. Sempre ela lê um versículo bíblico. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar falando em cada coração aqui, para a glória do nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Vem aqui, filha. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler Salmos 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, glória Amém. a Deus. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, às vezes, a pessoa atribui, né, missionário, só para bênçãos. Não, na dificuldade também. Na dificuldade também, mas só que o nosso Deus vai estar conosco. Vai nos ajudar a atravessar os momentos difíceis. Os momentos que Jesus mesmo disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu. Então nós não vamos estar sozinhos. O duro é que muitos estão falando coisas, só que o crente só vence. É só um mar de rosas. Não, mas tem os espinhos. E nós, com Jesus, nós vamos passando, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. E o nome do Senhor é engrandecido. Amém?
Manda um abraço. Abraço. Glória a Deus. Eu quero chamar a missionária Jane aqui. Ela vai estar dando as considerações dela. Fica tranquilo. Depois ela, se achar que alguém já pregar, já prega. Né? Deixa Deus usar. Deus abençoe, viu? Opa! Olha o mistério. Não tá saindo. A paz do Senhor, queridos. É um prazer enorme estar aqui com o irmão Paulo, a irmã Márcia, a Duda, o Samuel e hoje com meu sobrinho. Nós estamos aqui dando glória a Deus e aleluia pelas grandes coisas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, né? Temos história para contar, coisa boa. E estivemos ao longo de 2 anos à frente do programa Semeando a Verdade com o Círculo de Oração Monte Oreb. E nós tivemos aí a cooperação do irmão Paulo, Aleluia. Da Duda algumas vezes, né? E hoje nós estamos, na verdade, retribuindo. Glória a Deus, com muita aleluia. alegria. Maravilha. E eu quero partilhar convosco uma palavra, eu já vou ministrar uma palavra bíblica. E depois eu já abro para o meu sobrinho contar o testemunho dele, porque eu creio que será um complemento, né? A palavra ela sempre está acima da experiência, mas Aleluia. A experiência ela reforça o nosso aprendizado. Glória a Deus. É muito fácil nós falarmos para uma pessoa, confia no momento de desespero, mas quando você está no momento de desespero e você colocar em prática aquilo que você falou, Aleluia. é a palavra se confirmando na experiência. Aleluia. Pois bem, eu quero ler no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, do verso 15 a seguir. O Senhor Jesus já havia ressuscitado quando ele tem esse encontro com os seus discípulos. E a palavra de Deus nos diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Eu quero Maravilha. introduzir o assunto a ser abordado referente a alguns comentários que nós ouvimos ao longo da nossa vida. Eu me lembro quando a minha sogra veio a óbito, que alguém dizia: se tivesse num hospital com mais recursos, não teria morrido. Ou se tivesse levado para a capital, não teria morrido. E se tivesse feito aquilo ou aquilo outro. E isso se torna corrente nos nossos dias. Quantas pessoas que falam assim: ah, mas se fosse outro médico, não teria morrido. Ah, se fizesse isso, não teria morrido. Mas nós estamos diante de um texto que diz que o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. Quando o Senhor Jesus se dirige a Pedro e pergunta para ele por 3 vezes: tu me amas? Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. Então tinha que reafirmar agora, consertar, né, irmão Paulo? Aleluia. Glória Consertar a o Deus. babado.
Tinha falado por 3 vezes, né? Diz que morreria pelo mestre, mas na hora H mesmo, nem conheço. Nunca vi. Quantas vezes nós damos esse tipo de mancada, né? Verdade. Então agora ele está diante do seu Senhor, diante do Senhor Jesus, ressurreto, afirmando para ele: eu te amo, Senhor. E quando Jesus pergunta pela 3ª vez, eu imagino que com aquele olhar penetrante, aquele que nos desvenda, irmãos, porque o olhar de Jesus, a palavra nos diz que é como chama de fogo, não tem como, dele não tem como omitir nada, tem como você fingir diante de Jesus, não. Então Pedro diz que se entristece. Aí imagino que ele abaixou a cabeça e falou assim: o senhor sabe de todas as coisas. E é isso. Aleluia. O Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Aleluia. Sabe quantos fios de cabelo nós temos. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que Ele cuida de nós, como Ele cuida mais de nós do que dos pássaros. Aleluia. Você já viu o pássaro morrendo de fome, morrendo de sede? Não, há um cuidado, e assim há conosco também. Então, mas por que aquele morreu e aquele não morreu? Porque o Senhor assim o quis. É mesmo, irmã Jane, Ele poderia ter livrado, poderia, mas Ele não quis. Aleluia. Porque os nossos dias estão contados aqui na face dessa terra. Aleluia. Ah, irmã, mas tem coisas que nós podemos fazer para prolongar os nossos dias, ou há coisas que nós podemos fazer para evitar? Sim, há cuidados que nós devemos ter. Obviamente, quando nós vamos atravessar a rua, não é porque há um dia determinado que eu vou entrar na frente de um carro e tá tudo certo. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que o Senhor sabe quais são os nossos dias aqui na terra, está determinado o nosso propósito, nós estaremos aqui por um tempo, irmão. Aleluia. Estamos de passagem aqui nesta terra. Aleluia. E esse texto, ele reforça justamente isso, porque o Senhor Jesus fala assim: Pedro, quando você era mais moço, você fazia o que você queria, você trazia a roupa, o cingir aqui é dobrar a roupa, porque os judeus utilizam uma túnica. Aleluia. Então trazia até aqui a altura da cintura e se prendia com uma cinta para que houvesse agilidade nas pernas para poder correr, o joelho ficava livre. Glória a Deus. Agora, Pedro, vai chegar um tempo que você vai envelhecer. Olha o Senhor determinando para ele que ele vai ter um período de idoso. Mas nesse período, Pedro, você não vai poder fazer o que você quer. Você vai no lugar que você não quer e vai ter que fazer algo que você não queira fazer. Meu Deus. Nós temos nas Escrituras alguns relatos a respeito da vida de Pedro, mas eu quero me antecipar aqui falando a respeito da morte do primeiro mártir. Nós temos esse registro no livro de Atos, capítulo de número 7, a partir do verso 24, você pode acompanhar comigo. Aleluia, Pai. Nós temos aqui um irmão que foi escolhido para ser um diácono da igreja. Então tem muita gente que acha que é pouco ser diácono. Tem tanta gente que acha que é o serviçal da igreja. Irmão, não tem coisa melhor do que ser diácono. Aleluia. Porque você está ali para servir. Glória, e não é para servir somente os irmãos, é para servir a Cristo. Aleluia. E um dos requisitos para ser um diácono na igreja era ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. E nós vemos um moço, um homem cheio do Espírito de Deus que não está somente fazendo o trabalho de diaconato, de servir as mesas, mas estava ali para pregar, propagar o Evangelho de Cristo. Estevão, a palavra de Deus nos diz, a partir do verso 10 do capítulo 6, que ele, pela sabedoria que ele tinha, as pessoas não podiam resistir, irmão. Glória! Era uma sabedoria do Espírito, não era algo alcançado por meio de faculdades, por meio de buscas em livros, é algo dado por Deus, irmão. Aleluia. Esse homem tinha uma graça de Deus tão grande que começou a despertar inveja naquelas pessoas. Por quê? Porque por onde ele passava, o Senhor operava através da vida dele. E nós temos um relato que pessoas eram curadas e grandes sinais aconteciam entre o povo. Então se juntou um grupo de pessoas. E é até interessante, chamado de libertos, que na verdade não eram libertos, porque estavam presos por um sentimento perverso. Juntou-se com os sirineus, com os alexandrinos, e aí começaram a discutir com Estevão. Como não podiam resisti-lo, então procuraram 2 testemunhas falsas para incriminá-lo. Então esse moço começa a sua trajetória perseguido por gente invejosa e depois caluniado por falsas testemunhas. Meu Deus. Quando ele tem a oportunidade de falar, ele não perde tempo. Ele começa lá dos antepassados, de quando o Senhor levantou ainda os patriarcas e vem trazendo até o cumprimento da palavra em Cristo Jesus, porque Jesus é o cumprimento das profecias, é o cumprimento dos profetas, dos
dos anúncios dos glória a profetas. Deus. E aí, a palavra de Deus nos diz que o seu rosto era como um rosto de anjo. Imagina, irmã Márcia, Aleluia. quais eram os traços desse moço. Porque, irmãos, eu imagino que o rosto de um anjo é um rosto belo. Aleluia. É gostoso ver o rosto Aleluia. de um sobrinho curado, de um filho alegre, né? De um marido amoroso. É gostoso ver esses rostos, mas o rosto de um anjo é algo celestial, não é algo terreno. E a Bíblia diz que o rosto dele era como de um anjo. E esse homem continuou a pregar. E a reação dos opositores, nós temos no verso de número 54 do capítulo 7, dizendo que eles, ouvindo aquilo que ele estava dizendo, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Tamanha era a ira contra a graça que havia sobre aquele moço. E você pensa que Estevão estava se abalando com aquilo? Não. A palavra nos diz que ele levantou os olhos para o céu. Oh, glória, aleluia. É da onde você não pode perder a visão. Aleluia. A palavra de Deus diz que a nossa vista tem que estar no autor e consumador da nossa fé. Não perca a visão. Glória a Deus, aleluia, Deus. Ele mirou para o céu e disse que já estava vendo Deus. Irmão, nós estamos falando aqui de uma igreja que chama Rasgando os Céus, né? Ele conseguiu rasgar os céus com a sua coragem de pregar o evangelho. Aleluia, Jesus. Mirou e conseguiu ver o seu Senhor, o Senhor Jesus à destra do Pai. Aleluia, não estava mais nem se importando com o que ia acontecer aqui, irmão, Glória porque Deus, a sua aleluia. vista era lá. Aleluia. E assim somos nós estamos aqui de passagem, a nossa vista é lá, porque a nossa pátria é lá. Aleluia. Bendito seja o nome Glória do a Senhor. E aí diz que aqueles homens enfurecidos começaram-lhe a atirar pedras e mataram Estevão. É o primeiro Marte, o relato do primeiro Marte. Mas eu tenho para mim que o relato de Estevão, essa descrição que ele faz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus, já foi a primeira isca de Jeová no coração de Saulo, onde o Senhor já estava levantando um outro instrumento dele, Aleluia, para glória a pregar Deus. o evangelho. Saulo consentiu na morte de Estevão, mas eu tenho para mim que aquilo marcou as palavras de Estevão, o olhar de Estevão e a convicção de onde Estevão estava indo, para onde ele estava mirando, mexeu com o coração de Saulo. Pois bem, aí nós temos em João 21:18 esse relato que eu disse que o Senhor Jesus havia dito para Pedro, que quando ele ficasse velho, ele iria para lugares que ele não ia querer ir. Deus. Diz que os historiadores dizem que essa profecia do Senhor Jesus se cumpriu 34 anos, cerca de 34 anos depois. Para quem não sabe, Pedro foi um grande instrumento do Senhor. Aleluia, Deus. Pedro se levantou no dia de Pentecostes e pregou o evangelho com tanta ousadia, Glória. que muitas almas se renderam. O Aleluia. pescador de peixes agora era pescador de almas legitimamente. Aleluia, Porque o Deus. Senhor Jesus o transformou Glória. pelo olhar. Aleluia. Pelo olhar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Aleluia, Jesus. Senhor. Glória a Deus. Nós temos o relato que Pedro e João foram presos pela primeira vez, quando estavam ali operando maravilhas no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós temos o relato que Tiago foi decapitado nessa ocasião. Tiago, irmão de João, o escritor do Apocalipse, foi traspassado a espada e Pedro foi levado para a prisão, porque Herodes queria mostrar autoridade. Porém, a palavra de Deus nos diz que a igreja orava incessantemente. Por isso que é tão Glória a Deus, importante a aleluia, oração, irmãos. Aleluia. Ninguém vai embora antes do dia. Mas você quer ver maravilhas de Deus? Ore. Oh, glória. Você quer ver Deus operar? Ore. Aleluia, Bendito Deus. seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que um anjo entrou lá dentro das cadeias. Pedro estava bem guardado, irmão. Havia muitos soldados ali, estava preso ali, suas mãos e os seus pés. Tanto que ele imaginou que fosse uma visão. Mas o anjo foi lá, tirou as suas algemas, tirou todos os grilhões e foi levando Pedro e abrindo uma porta e abrindo outra. Daqui a pouco Pedro está lá na rua. Oh, glória. Bendito seja o nome do Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Para onde que Pedro vai? Para casa da irmã Maria. Glória a Onde os Deus. irmãos estão reunidos orando. Aleluia, Pai. Glória a A Deus. palavra de Deus nos diz que Pedro bate a porta. Aleluia. Quem vem atender era uma menina que eu imagino que era
uma menina ainda. Ela ouviu a voz de Pedro, ela ficou tão feliz, tão alegre, que ela não ousou abrir a porta, ela foi contar. Aleluia. Vocês não acreditam quem tá aí? Quem? Pedro, você tá sonhando. Eita, glória. Você tá brincando, imagina. Deve ser o espírito dele, imagina. Aleluia. Você tá ouvindo coisa demais. É Pedro, gente, eu tô ouvindo ele. O Pedro tá lá na porta insistindo. Aleluia, eu creio, Senhor. E Pedro entrou com ele, certamente Aleluia. se alegrou, como nós estamos nos alegrando aqui na casa do irmão Paulo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Tiago foi decapitado e Pedro está agora escrevendo uma trajetória. Aleluia. Por isso que eu falei, todos nós viemos com propósito, irmão. Enquanto nós não concluímos ele, nós não vamos embora. O pastor Cláudio Duarte disse que nós estamos na fila invisível da morte. Cada um tem a sua senha. Meu Deus. O dia que chamar a nossa, irmão, eu quero fazer como o escritor do livro Vocacionados. Ele diz assim: irmão, faça tudo que você puder fazer para que quando chegar o dia de você morrer, você só tenha isso para fazer. Meu Deus. Porque para nós, irmãos, Aleluia. pastor Hilário diz que a morte é como uma limusine, uma carruagem que vem nos buscar para nos levar para nossa Oh, pátria. glória. Mas é um inimigo porque, irmão, quem que gosta de ficar separado? Ninguém. Mas depois de cumprido o nosso trabalho, irmão, nós queremos nos encontrar com aquele que nos criou, que nos vocacionou e que nos aguarda. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aí nós temos aí o João, que o Senhor disse assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Aleluia, Pai. João também experimentou muitas perseguições. João era filho de Zebedeu, passou aí a tristeza de perder o seu irmão. Imagina, irmão. A gente, eu não gosto de pensar em morte, porque toda separação ela traz dores. Eu me separei do meu pai há 4 anos atrás. Vai fazer agora no mês de agosto. E para mim foi um processo muito dolorido e muito difícil de superar. Porque existem pessoas na vida da gente que elas são insubstituíveis. Tem pessoas que o Senhor traz para a nossa vida e tem pessoas que o Senhor tira. E eu passei a compreender esse processo, que antes eu também sofria com isso. E não, peraí, pai, o Senhor vai levar meus amigos? Não, era um período só que ia ficar. Mas existem pessoas que fazem parte do nosso convívio diário. E essas pessoas é difícil de você se desligar dela. Então meu pai, quando ele foi embora, para mim ficou aquele oco. Falei, meu Deus, e agora? Quem vai preencher? Eu ia comprar um carro, era ele que eu consultava. Eu ia fazer alguma coisa, eu sempre pedi um conselho. Era meu amigão, aquela pessoa que não tinha nenhum interesse a não ser de me ajudar, de querer o meu bem. Porque nós pais somos assim. Aleluia. Quem que não quer o bem para os seus filhos? Aleluia, Deus. E eu falei, e agora? Meu conselheiro espiritual, a pessoa que eu posso contar. Se eu tivesse doente e meu marido, por exemplo, estivesse viajando, trabalhando, para quem que eu ligava? O meu pai. E agora eu não tenho essa figura? Então, para mim foi um processo muito difícil. Eu precisei passar por algumas etapas, até de tratamento médico, para poder superar. Porque não é fácil a separação. E como a minha mãe gosta de dizer, nós não fomos realmente criados para a morte. Nós somos criados para a vida. Aleluia. A morte é o salário do pecado. Então, por conta do pecado, a morte entrou no mundo e nós temos que conviver com ela. Porém, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus tem a chave do inferno e da morte. Glória a Deus. Então é Ele quem determina os teus dias aqui. Aleluia. Ninguém vai antes. E se eu tivesse feito aquilo, irmão? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, Pai. Então se você procurou auxílio médico, se você procurou especialista, procurou toda ajuda e ainda assim não foi o suficiente para que a vida do seu parente, do seu ente querido fosse preservada, é porque Deus assim o quis. Pai, aleluia. É duro aceitar? É duro. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus também morreu. E Ele disse que é a ressurreição e a vida. Glória. E quem crê nele, Aleluia. ainda que esteja morto, viverá. Glória. E Jesus não muda, irmão. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Glória a E Deus. suas palavras são verdadeiras. Aleluia. Pois bem, João assumiu o posto de filho substituto de Maria quando Jesus foi levado ao Calvário.
E ele foi cumprindo alguns trajetos. Quem que ia cuidar de Maria se João morresse? Tinha aí, né, um propósito à sua vida. Glória a Deus. E ele era conhecido como os filhos do trovão, ele e o irmão desse. Eu imagino, Caio, que ele não tinha o seu temperamento tranquilo. Ele tinha o temperamento da tia, que pega ar facinho. Hoje de manhã mesmo, irmãos do céu. Ainda bem que eu tenho minha mãe lá pra me acalmar. Eu fico muito nervosa quando as coisas começam a sair do eixo. Quando você cronograma todas as coisas, ó, tal hora eu tenho que fazer isso, tal hora eu tenho que fazer aquilo, e as coisas começam a desencaixar. Irmã, mas eu fico num estado de nervo, mas não é possível um negócio desse, o que tá acontecendo? Né? E eu imagino que eles tinham esse temperamento, aquele temperamento explosivo, mas depois passa, e depois volta ao normal. Aleluia. Né? Mas a palavra de Deus nos diz que em determinado lugar ele propõe, mas o senhor quer que a gente ore para que desce fogo do céu e já mata todo mundo aqui? Já consuma todo mundo? Aí. Aquele estado de nervo. Só que, porém, nós vemos depois lá nas suas cartas, ele dizendo, filhinho, olha, glória a Deus. ai, a gente ouvir isso, filhinho, é coisa de gente pra ser mimada. E é gostoso ser mimado, irmão. Aleluia. Pra você ver como que foi o trabalhar de Deus na vida de João. Era o mais chegado dos discípulos em Jesus, mas tinha um temperamento muito forte. Então, tem jeito pro seu temperamento, tem jeito pro meu, tem jeito pro seu. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. E aí nós temos que em 69 depois de Cristo ele mudou-se para Éfeso, onde ele endereça a primeira carta já do Apocalipse para a igreja de Éfeso. Segundo a tradição, em algum momento durante o reinado do imperador Domiciano, João foi banido, então foi levado para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. Eita Deus. Quando ele retornou, agora com pouco mais de 90 anos, já um idoso, um senhorzinho já, um homem maduro, era o único irmão dos apóstolos que tinha ficado, todos os outros já tinham sido martirizados. Então, ele retornou para Éfeso e diz que ele morreu durante o governo de Trajano por volta de 98 depois de Cristo, com idade bastante avançada. E o que eu quero dizer para você? Que Jesus voltou para ele, como Jesus havia dito. Se eu quero que ele fique até que eu volte. Meu Deus. Então, nós temos uma promessa que o Senhor Jesus vai voltar para a sua igreja. E nós cremos nessa promessa. E se você não crê, eu lamento, porque ela vai se cumprir. Porque todas as profecias vêm se cumprindo. E o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, vai se cumprir, e a qualquer momento isso pode acontecer. Mas se ele não voltar para o coletivo, ele pode voltar para o individual. Ele pode voltar para você, ele pode voltar para mim. E você está pronto para se encontrar com ele? Então, querido, eu quero convidar você a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque aí você tem o passaporte para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pai. Carimbado pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Autenticado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então eu te convido a receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. E para reforçar tudo isso que eu disse, o meu sobrinho vai contar para você uma história de milagre que Deus fez na vida dele, para que você entenda que é o Senhor quem nos sustenta aqui nesta terra. Glória que é o Senhor, aleluia, quem nos guarda, quem é o Senhor quem nos protege. Aleluia. E para tanto, eu quero ler um versículo no Salmo de número 139, aleluia. Salmo de Davi. Glória Ele a Deus. diz assim, ó: os teus olhos, versículo de número 16, os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Aleluia. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Glória a Deus. Você aleluia. tem dúvida que você tem dia, hora, mês marcado pelo Senhor? Glória A a sua Deus. agenda, irmão, quem faz é o Senhor. Você está respirando, dando glória a Deus, aleluia, porque o Senhor escolheu esse dia para você assim fazer. Se você está ouvindo a palavra de Deus, porque o Senhor marcou esse horário para você ouvir a palavra, para você ter uma audiência com o Eterno. Glória Que Deus nos a Deus, abençoe aleluia. na pessoa de Jesus. Vem cá, Glória a Caio Deus. Wesley. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém, glória a Deus. Deus te usava, não. Aleluia. Paz do Senhor a todos que estão ouvindo, a todos que estão assistindo. Aleluia. Quem não me conhece, meu nome é Caio, tenho apenas 19 anos e hoje eu congrego lá na nossa comunidade evangélica Restaurar, mas
Conheço a Assembleia do Ipiranga, do Pastor Paulo, sou chegado dessa família desde pequeno e minha tia tá aqui sempre junto lá na sede, né? E é uma alegria imensa a gente estar aqui essa noite. Glória a Deus. Eu queria ler um versículo rapidinho, antes de eu começar a contar o testemunho, em Salmos 23 e principalmente o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, há mais ou menos um mês atrás, a minha família foi tomada assim por uma prova que a gente no momento não entende, né? A gente no momento se questiona, no momento a gente quer entender tudo que está acontecendo, tudo que está... o trabalhar de Deus, né? Porque a gente sabe que desde o início foi tudo preparado por Deus. Ele estava no controle de toda a situação. E há mais ou menos um mês atrás, começou com a minha mãe, ela sendo internada. Ela começou com fortes dores aqui na região abdominal. Dores assim que ela não conseguia se movimentar, de travar mesmo. Ela até suspeitou que estava tendo um infarto ali na hora, dessa região. E porque estava com uma dor insuportável. Pegamos ela, fomos correndo para o UPA, né? Nessa situação a gente fica preocupado. E ela fez alguns exames, dava para ver que ela começou a ficar um pouco amarelada. Fez alguns exames, dali a pouco ela foi medicada, a dor começou a passar. E ela voltou para casa, né? Liberaram ela para ir para casa, para ela retornar lá o outro dia para buscar o resultado dos exames e ver tudo que estava acontecendo, né? E quando ela retornou no outro dia, os médicos decidiram internar ela, porque os resultados dos exames tinham dado muita alteração. Muita alteração, o fígado não estava bom, ela estava com muita bilirrubina no sangue, então por isso que ela estava amarela. Então, assim, ela estava numa situação de saúde ali na hora grave, né? O médico falou, os resultados dos exames dela são graves. E ela foi internada no domingo, uma semana antes de eu ser internada, ela foi internada. E a partir dali, a única coisa que restou pra gente era clamar e glorificar o nome do Senhor e pedir para Ele, né? Senhor, que seja feita a Tua vontade, Pai, que seja feita a Tua vontade. Cuida da Tua filha, cuida da nossa família. E a partir dali começou a nossa situação, né? E quando foi mais ou menos 2 dias depois, 3 dias na quarta-feira mais ou menos, eu acordei com o olho amarelado, o olho um pouco amarelado. Dali a pouco, no outro dia, na quinta-feira, eu acordei já com a pele amarelada. Eu me sentia muito cansado. Qualquer coisa que eu faria, eu ficava ofegante, ficava cansado. Mas ali na correria, serviço, faculdade, responsabilidades ali da casa. Então a gente acha que é a canseira, né, do dia a dia. Então eu me sentindo muito cansado, tava com a pele amarelada, cansado, né? Fui e conversei com a minha mãe. Falei, mãe, eu mandei mensagem para ela continuava internada, ela ficou a semana inteira internada. De lá ela foi transferida pro PS Central, ficou internada lá 5 dias no PS Central. Então segunda, terça, quarta ela internada. E a gente sem a mãe é aquele socorro, né? A mãe é aquele... qualquer coisa que você fala pra mãe, ela já toma a frente, já dá um jeito. Então a mãe ali, o Porto Seguro, tava sem a mãe. E ainda mandei mensagem pra ela, falei, mãe, tô me sentindo um pouco cansado e tô com a pele e com o olho amarelado. Mandei foto pra ela. E ela, a partir dali internada, começou a preocupação, a pressão dela subiu, porque ela lá internada não conseguia estar lá comigo, não conseguia conversar comigo, não conseguia me ver. O horário de visita também muito curto, então eu trabalhando, então a gente não se via, né, uma semana mais ou menos. E ali ela mandou mensagem pra mim e falou, filho, eu vou marcar um exame pra você.
vou marcar um exame pra você porque você precisa ver isso. Eu ainda ali, era isso no dia 8, quinta-feira, dia 8 de junho. Falei, mãe, não precisa, deixa o fim de semana passar, eu tô bem, não tô sentindo dor, eu só tô cansado só, tô amarelo e tô me sentindo cansado. Mas eu tô bem, não tô sentindo nada demais, sem dor, sem febre. Ela falou, não filho, mas você precisa ver isso porque a gente nunca sabe. E era antecipando o final de semana do Dia dos Namorados, né? Então eu tinha planejado com a minha namorada uma viagem de bate e volta. Ia eu, ela, a minha sogra, a gente ia fazer uma viagem de bate e volta. Então eu falei, eu vou deixar o fim de semana passar, né? Depois eu vou atrás do médico, né? Porque eu tô bem, tudo Não pode certinho, não? tudo isso é tudo imaturidade, né? Maturidade da idade. E ali fui conversar com a minha mãe, conseguiu marcar um médico pra mim no outro dia ainda, algo que é muito difícil. Ela conseguiu marcar um dia ainda pro outro dia ainda, pra sexta-feira. E assim que eu cheguei assim que eu cheguei no serviço, cedo, no trabalho, eu fui falar com o meu supervisor. Falei, o nome dele é Thiago. Falei, Thiago, eu preciso sair um pouco mais cedo hoje porque eu tô amarelado, tô com o olho amarelo, tô me sentindo um pouco cansado. E eu preciso sair um pouco mais cedo porque eu preciso fazer um exame, né? Ver o que está acontecendo. E ali eu vejo que o trabalhar de Deus, a mão de Deus começou a agir ali, pela vida do meu supervisor. Ele não é cristão, não é evangélico. Ali no meio ali onde eu trabalho, são poucas pessoas que são. E ali eu tenho certeza que foi a mão de Deus usando ele. Aleluia. Usando a vida do Thiago para falar comigo. E ele falou assim pra mim, Caio, você tá muito amarelo, então você não vai nem esperar ir dar o horário do seu médico, você vai agora pro hospital. Você vai agora, não vai nem trabalhar hoje, pode ir agora porque você precisa ver isso. Então ali eu vejo que foi Deus usando ele, Deus trabalhando, né? Porque ali a gente já estava clamando, já estava orando pela vida da minha mãe, pela vida da nossa família. Então peguei minhas coisas, fui para o hospital, passei o dia lá no UPA para fazer os exames, coletei os exames, ainda a médica falou para mim, Caio, você volta aqui amanhã, outra pessoa usada por Deus, porque eu ia pegar os exames e aí ia viajar e ia voltar no domingo só no UPA, ia só depois. Tava bem, tava só um pouco cansado. E eu falei pra doutora, doutora, posso voltar aqui apenas no domingo? Ela falou, não, Caio, você tem que voltar aqui amanhã, eu preciso que você volte aqui amanhã. E eu vejo que isso foi Deus trabalhando também, foi a mão dele, foi Deus usando a vida daquela doutora. Então eu ainda saí de lá, cheguei em casa, liguei pra minha mãe e falei, mãe, coletei os exames, fiz os exames lá, amanhã eu tenho que voltar lá. Mas lá demora, então eu vou voltar só no domingo só, pra buscar os exames, vou voltar só no domingo, porque vai demorar muito e não vou ficar lá esperando, perder meu sábado lá. Aí minha mãe, mais uma vez, direção de Deus também, falou, meu filho, se você estiver indo para essa viagem, nessa situação, se a médica falou para você voltar no sábado, então você tenha certeza que você está indo nessa viagem sem a minha bênção. E se você estiver indo, você vai estar causando um problema de saúde para mim, porque eu aqui, a minha pressão não abaixa, eu tô totalmente preocupada com você, tô aqui tomando medicação para pressão, e se você for nessa viagem, você vai estar causando um problema pra gente. Então eu nessa situação, né, eu ainda fiquei bem chateado, fiquei bem triste, mas eu falei, palavra de mãe, né? Palavra de mãe é conselho de Deus. Então, aleluia. Eu vou ficar quietinho aqui, melhor eu desmarcar, outra hora vou. Então eu desmarquei, no outro dia ainda, acordei mais amarelo do que o normal ainda, acordei exausto. Fui almoçar na casa da minha tia, porque minha mãe é internada, meu
meu pai também com os compromissos da igreja. E fui almoçar na casa da minha tia. E saindo de lá, tomei meu banho, peguei minhas coisas, voltei para o hospital. Isso mais ou menos 2 horas da tarde, 2h30 da tarde mais ou menos. Cheguei lá, peguei os exames. Quando eu peguei os meus exames, cheguei pra mulher da triagem, né? A mulher da triagem, ela viu assim os meus exames, ela ainda me questionou. Ela falou: nossa, moça, você tá bem? Você tá bem, moço? Aí eu fiquei um pouco assustado, né, com a pergunta dela. Eu falei: eu tô sim, só tô um pouco cansado e tô amarelo. Ela falou: nossa, os seus exames estão muito alterados, viu? Muito alterado mesmo. Tô achando até que erraram os seus exames, porque não é normal alguém tá com essa situação. E lá nos meus exames, né, a minha plaqueta sanguínea, ela já tinha dado 48 mil, tava no número de 48 mil. Hoje a plaqueta normal de um ser humano, a plaqueta sanguínea, ela é para estar em 150 mil a 450 mil, é para estar entre esses números. E a minha estava em 48 mil, estava muito baixa. E ela falou: vai lá que a médica vai te ver. Dali 1 hora mais ou menos fui chamado. A médica viu, aí a médica já me deu a notícia que eu seria internado. Ela falou: olha, filho, seus exames estão bem alterados. Eu acredito que você só está firme assim, só está andando ainda porque você tem carga física, você é jovem. Porque se você fosse um senhor, já era para você estar bem mal, numa situação bem mal. Então você vai passar a noite aqui, tá? Aí a partir dali, eu que nunca tinha entrado no hospital para minha vida, nunca tinha tido nada, né? Sempre saudável. Fiquei um pouco preocupado, um pouco assustado. Estava ainda preocupado com a minha mãe internada ainda. E a partir dali eu comecei a clamar o nome de Jesus, pedi para ele que seja feita. Desde o início eu pedi: Senhor, faça a tua vontade. Eu sei que o Senhor está me trazendo aqui e eu sei que o Senhor quer me mostrar algo. Eu vim pra cá, não é normal. Tem algo que o Senhor quer me mostrar, é algo que o Senhor quer falar comigo. Glória a Deus. E comecei a orar. Meu pai foi lá comigo me ver. A pastora Renata apareceu lá para orar por mim. E fiquei ali pouco tempo. Fiquei ali isso já era umas 6 horas da tarde. Quando foi 8 horas da noite, mais ou menos, a enfermeira me chamou e disse que eu seria transferido para o hospital central, para o PS central. Então foi muito rápido assim a transferência. Já fui transferido para o hospital central. Estadual. Central. Aí eu fui transferido para o hospital central, né? No PS central. Fizeram novamente a coleta dos exames, né? E a partir dali eu comecei a ficar um pouco preocupado, continuava amarelo, um pouco cansado. E quando foi mais ou menos isso tudo no sábado dia 11, no dia 12, no domingo dia 12, no domingo pela manhã, isso a minha mãe estava esperando vaga para o estadual. Ela conseguiu a vaga no estadual, só que ela ficou 5 dias esperando a vaga para o hospital estadual. E foi identificado que ela teve uma obstrução no canal do fígado. Ela precisava de um exame que apenas o estadual tinha, então ela foi transferida para o estadual no sábado. Porém, ela estava internada desde a segunda-feira, desde o domingo que ela estava internada. Então eu falei: eu perdi minha semana, né? Minha semana inteira foi pro saco já. Eu vou passar a semana aqui e... Obrigado. Aí, quando foi no domingo pela manhã, eu cheguei no sábado à noite no PS Central. No domingo pela manhã, a enfermeira já veio falar comigo. Ela: Caio, a sua vaga para o estadual, você vai aparecer uma vaga para você no estadual. Aleluia. E você já vai ser transferido. Aí eu fiquei preocupado, né? Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei preocupado. Eu falei: nossa, minha mãe ficou 5 dias lá esperando a vaga e eu, em menos de 24 horas, já saiu essa vaga. O que o Senhor quer falar comigo, né? Foi aí que no domingo mesmo fui transferido para o hospital estadual. Cheguei lá mais ou menos por volta de umas 2 horas da tarde. Aí teve o acolhimento e tudo mais. Eu passei lá, recolheram novamente os meus exames. E
ainda não consegui ver minha mãe, ela internada no estadual, ela já estava no estadual, só que ela no 5º andar e eu no 4º. Aí meu pai se desdobrando, né, porque tá com a esposa, tá com o filho, mas eu sei que tudo foi controlado pelos detalhes de Deus, tudo foi Deus controlando. Aleluia, glória a Deus. A partir dali, irmãos, eu fiz novamente a coleta dos exames, né? E quando foi na segunda-feira, passei ali o dia no estadual, quando foi na segunda-feira pela manhã, eu tomei a Santa Ceia do Senhor, tenho certeza que ali foi ali que Deus renovou o meu sangue. Ali foi que Deus renovou o meu sangue. Glória a Deus. Porque, vou explicar um pouquinho sobre as plaquetas. As plaquetas sanguíneas, elas são praticamente o que dá proteção ao nosso corpo. Então, qualquer corte que você tem, qualquer batida que você dá, as plaquetas sanguíneas que são responsáveis pela cura, né? E o corpo do ser humano é perfeito, é detalhadamente perfeito. E Deus criou perfeitamente as plaquetas para isso. E quando a pessoa está sem plaqueta, quando a plaqueta dela está baixa, ela não pode fazer esforço físico. Por quê? Porque qualquer coisa pode gerar uma hemorragia, ela pode sangrar internamente e até vir à falência. Porque o corpo ele não consegue segurar o sangue. O sangue fica ralo, fica sem proteção, entendeu? Então por isso que as plaquetas sanguíneas são extremamente importantes para o nosso corpo. Quando foi feita a coleta dos exames novamente, que eu fiz os meus exames novamente, o exame que você faz um dia anterior, você pega no dia da frente. Então o exame que foi coletado para mim no domingo, saiu o resultado apenas na segunda-feira. Na segunda-feira eu tomei a Santa Ceia do Senhor, tenho certeza que ele tive um momento de oração ali, tive um momento de clamar a Deus, né? E sempre clamando, nunca deixando de clamar. Eu queria também falar sobre agradecer, né, as igrejas que já começaram a clamar, começaram a orar por nós, e foi assim um mover tremendo, porque quando eu peguei o resultado dos exames na segunda-feira, as minhas plaquetas elas já estavam mais baixas ainda. Porém, antes disso, eu não poderia fazer esforço físico nenhum. A médica, ela depois que eu tomei a Santa Ceia, veio a doutora, né, falar comigo, e ela falou, Caio, o que acontece? Deixa eu explicar pra você. Ela explicou pra mim, ela falou, Caio, eu sou a doutora Soraya, sou hemato aqui do hospital estadual, e o que acontece? Você tá com as plaquetas sanguíneas muito baixas. Qual que é o problema? Ela explicou pra mim o problema das plaquetas, por que a principal função da plaqueta, né? Ela explicou tudo certinho pra mim. E ela falou pra mim, então, Caio, você não pode fazer nenhum tipo de esforço. Você agora, as suas plaquetas hoje, elas estão em 23 mil. Já estão um nível muito abaixo. 26. Então você não pode, Caio, nem sentar na cama você não pode. Você precisa ficar de repouso. Qualquer esforço que você precisar, eu já vou dar medicação para você, para se você quiser fazer as suas necessidades, você faz na roupa, porque você não pode ter nem a força de segurar, nem a força de soltar, você não pode. Você tem que deixar sair naturalmente, porque as suas plaquetas estão muito baixas e qualquer esforço físico que você fizer, você pode ter uma hemorragia. Então ali a gente já começou a ficar preocupado com a situação. Porém, antes dela falar isso pra mim, irmãos, há 1 hora atrás, antes dela chegar e se apresentar, eu tenho certeza que ele foi um momento que Deus preparou pra mim. Eu me levantei, antes de eu saber que eu não podia fazer esforço físico, eu me levantei, eu fui ao banheiro, eu tomei um banho, isso tudo de pé, fazendo força. O banheiro do estadual é pequeno, então assim que eu tomei banho, eu fui lá, dei aquela limpada no banheiro, enxuguei o banheiro, eu escovei os dentes, um movimento que eu não poderia fazer de rápido assim, eu fiz. E ali eu tenho certeza, irmãos, que era Deus me sustentando. Aleluia. Ali era a mão dele que estava comigo naquela hora, naquele banheiro. Pai, glória a Deus. Eu tenho certeza que era ele que estava me segurando.
porque as plaquetas ali já estavam num nível muito crítico. Hoje, para você, quando a plaqueta está em 40 mil, os médicos já mandam você não fazer mais esforço. E a minha estava em 26 mil. Então tenho certeza que Deus estava me segurando ali, Deus estava me carregando no colo. Eu fazendo todas as coisas ali, eu tenho certeza que eu estava no colo do Senhor. Ele cuidando de tudo. E sempre clamando, né, querendo entender o processo, querendo entender tudo o que estava acontecendo. Então a doutora já começou com a medicação para mim, já começou a prescrever os remédios, né? Porém, ela coletou novamente os exames na segunda-feira para sair o resultado na terça-feira. E na terça-feira a gente teve uma notícia extremamente preocupante. Ela foi ver o resultado dos meus exames e as minhas plaquetas, mesmo com a medicação, elas estavam em 9 mil. Elas já estavam num estado assim que nem ela não acreditava. A doutora chegou para mim e falou: Caio, preciso que você me fale tudo o que você está sentindo. Porque as plaquetas estarem assim não era nem para você estar acordado. Não era nem para você tá falando, tá bem. E diante de Deus, irmãos, diante de Deus que está no céu, eu da mesma maneira que eu estava lá naquele leito, eu estou aqui, tranquilo, conversando. Eu me senti um pouco cansado de ficar falando, né, mas tranquilo, conversando. Meu pai vinha consciente, meu pai vinha falar comigo, eu conversava com ele, meu avô, minha tia foi lá também. Então assim, não aparentava estar com o quadro que eu estava. Então eu tenho certeza que em todo momento, mesmo no momento da angústia, mesmo no momento da situação precária, Deus estava ali me segurando, Deus estava ali com as mãos dele. E a gente sempre clamando, a igreja clamando, recebemos muitas mensagens de crianças que eu nem conheço, falando para minha mãe, falando: Pastor, eu não vou tomar refrigerante até o Caio sair do hospital. Então foi um mover tremendo, assim. Foi Deus usando toda a situação para fazer um mover, né? E graças a Deus ali na terça-feira, quando minhas plaquetas estavam em 9 mil, a doutora veio coletar o exame da medula óssea, que é um exame bem complicado. Normalmente é um exame bem doloroso, eles tiram da coluna. Porém, como ela não podia me virar, se eu virasse eu tinha um risco de ter uma hemorragia, ela quis tirar daqui do peito, direto da frente. Ela falou: vou tirar da frente para eu não ter que virar ele, porque se eu virar ele eu posso perder ele. Então eu vou tirar daqui da frente. Ela coletou o exame e ali ela falou: Caio, eu vou lá, vou fazer o exame que eu preciso ver, vou pegar os resultados e daqui a pouco, no máximo em 2 horas, eu volto. Ela foi e em mais ou menos 1h30, 1h20, assim, ela voltou. E aí veio a primeira boa notícia. Ela falou: Caio, tô vendo aqui, eu vi o resultado dos seus exames e o seu corpo ele está produzindo o sangue corretamente. O seu sangue ele está sendo produzido da forma certa, porém já identificamos que é algo de fora, é algo externo que está matando as suas plaquetas. Você precisa, Caio, de um tratamento chamado plasmaféresis. É um tratamento como se fosse filtrar o sangue. Você precisa desse tratamento, porém a gente não tem aqui em Bauru. Eu vou precisar transferir você ou para Botucatu ou para Jaú. Ok? Então eu tô correndo contra o tempo para achar essa vaga para você, tá? Então por isso que eu não vou ficar muito aqui, mas continua não fazendo esforço que você ainda está com as plaquetas muito baixas. Quando ela falou isso para mim, eu glorifiquei a Deus, né? Foi uma boa notícia. Aí meu pai chegou depois, foi atrás dela porque ela já tinha saído. E ela falou pro meu pai as seguintes palavras. Ela falou: olha, o sangue dele está sendo... Isso ela não falou para mim, ela falou para ele. O sangue ele está sendo produzido corretamente, porém eu peguei o resultado dele e do resultado do exame de sangue que ele fez hoje.
e o sangue dele hoje está com 5.000 de plaquetas, está Meu mais Deus. baixo ainda. Então, assim, Senhor. o caso dele é extremamente delicado, extremamente delicado. Ele está com essas plaquetas muito baixas, a medicação que eu dei não resolveu, não fez efeito nenhum. Então ele vai precisar fazer um tratamento que eu não tenho aqui e eu estou correndo contra o tempo para achar uma vaga para ele ou em Botucatu ou em Jaú. Nisso, minha mãe continuava internada, ela foi lá, explicou a situação para minha mãe. As minhas vias sanguíneas, as minhas veias, ela falou para os meus pais, né, que minhas veias sanguíneas estavam como fio de cabelo, que qualquer coisa que eu fizesse, Senhor. eu poderia ter uma hemorragia, e se eu tivesse uma hemorragia, não teria o que ela fazer para me salvar. Então, a partir dali, a gente só continuou clamando: Senhor, o que o Senhor quer de nós? Qual que é os planos do Senhor, né? E ela passou isso pra gente mais ou menos 5 horas da tarde. Quando foi 7 horas da noite, nós recebemos a notícia que tinham achado uma vaga em Botucatu. Glória Eu a seria Deus. transferido para Botucatu. Glória a Deus. Então foi assim, até nos mínimos detalhes. Se eu tivesse demorado mais um pouquinho para ir ao hospital, se eu tivesse demorado mais um dia, a história poderia ter sido diferente. Então eu vejo que Deus controlou o tempo. O nosso tempo, o tempo dele, foi tudo cronometradamente por Deus. Foi tudo Aleluia, detalhado por glória a Deus, Deus. pelas mãos de Deus. E a gente sempre clamando. Aí a partir dali tem a vaga, só que tinha que tomar cuidado com o transporte, né? Porque até o balanço do carro era perigoso, o balanço da ambulância. Então a partir dali a maior preocupação era com a transferência, né? O hospital conseguiu disponibilizar uma equipe de médico para ir junto comigo na ambulância, porque como era um estado delicado, precisava ir junto com o médico, Meu com o Deus. auxiliar, com o cirurgião. Então fui para Botucatu ali no mesmo dia, cheguei em Botucatu mais ou menos 1 hora da tarde, 1 hora da manhã, cheguei em Botucatu, isso já na quarta-feira, e passei ali numa madrugada difícil, porque sem poder me mexer, estava na maca, mas sempre tendo a certeza que Deus estava no controle de toda a situação. Ainda como Ele tivesse me mostrado nos outros dias, eu tinha certeza que como eu cheguei bem, eu falei: o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor está com as mãos em tudo. Aleluia. Então, eu vou só confiar, apenas confiar, e eu sei que o Senhor vai fazer o melhor para mim, o melhor. Graças a Glória Deus. a Deus. E a partir dali, irmãos, na quarta-feira, quando amanheceu, veio toda a equipe de hematologistas conversar comigo, explicar o tratamento. É um tratamento um pouco complicado, porque ele tira todo o sangue do seu corpo, né? Ele tira o sangue do seu corpo, ele filtra o sangue, tira as plaquetas ruins e coloca a plaqueta de doador. Meu Deus. Então foi colocado, eu ia precisar fazer esse tratamento não faz nem nas veias normal, precisa ser na carótida, né, que é na veia direto do coração, porque como a máquina trabalha com uma pressão alta, né, então precisa ser uma veia forte, uma veia resistente. Então foi colocado um catéter aqui no pescoço para fazer todo o tratamento, e fiz ali, coloquei o catéter pela manhã, na quarta-feira pela tarde fiz a primeira sessão, na quinta-feira pela manhã fiz a segunda sessão, e a partir dali já veio começar as notícias boas. Deus conversou, mostrou muita coisa pra mim, muita coisa ali dentro do hospital. Hoje eu vejo que a gente respirar, irmãos, a gente poder levantar da nossa cama, a gente poder escovar os nossos dentes, a gente poder usar o nosso banheiro, a gente poder tomar um café da manhã com a nossa família, é um presente de Deus, presente de Deus. Eu fico até um pouco emocionado, porque ali no hospital você vê ali no leito, né, você fica se questionando: como eu sou uma pessoa ingrata, como eu sou ingrato. Eu com todo esse presente de Deus pra mim, tudo que o Senhor fez pra mim, tudo que Ele me dá, e eu por muitos dias levanto da minha cama e vou trabalhar sem falar com o dono da vida. Eu vou pra minha faculdade, ter as minhas preocupações, coloco tantas minhas preocupações
na minha frente que eu me esqueço de quem é o dono da vida, quem que me deixou estar ali, quem que me deu a oportunidade de estar ali. Então, a partir dali, tivemos ótimas notícias. Minhas plaquetas, após o tratamento, começou a subir. De 5 mil, elas subiram para 39 mil. Aí, na quinta-feira, fui ver os resultados dos exames. Elas já estavam, após isso na sexta. Na sexta-feira, após 2 sessões, elas já estavam em 120 mil. Ali o médico já me liberou para andar, para eu tomar um banho, para eu poder ir ao banheiro sozinho. Aleluia. E ali começou o particular Deus me mostrar, né, cada dia a ser grato pela vida, a ser grato pelos momentos que Jesus dá pra gente, pelos momentos que Deus dá pra gente. Aleluia. Hoje eu sei que realizei 5 sessões, né? Realizei 5 sessões, aí terminou no domingo, passei a segunda, terça, quarta-feira em observação, e como eles sabiam que eu era de fora, que eu era de Bauru, na quinta-feira eles esperaram o horário de visita, esperaram meus pais estarem lá, para dar a notícia que eu ia receber alta, que eu estava bem. Glória a Deus, aleluia. E foi assim, tudo detalhado, tudo controlado por Deus. E cada dia que se passava naquele hospital, eu prometi para Deus, fiz promessas para o Senhor que eu não levantaria mais da minha cama um dia sem dobrar o meu joelho e agradecer por estar acordado, e agradecer por respirar. Aleluia! Porque a gente faz tantos planos, e esse período que eu fiquei internado, irmãos, eu ano passado estava muito ativo na igreja, muito ativo, participava de tudo. E justamente esse ano eu falei, eu preciso cuidar da minha vida profissional, eu vou cuidar da minha... Vou estudar, vou trabalhar, vou fazer faculdade. Então eu saí de alguns projetos da igreja para a faculdade, para me dedicar às coisas, a projetos meus, pessoais meus, né? E Deus... E essa semana que eu fui internado, na primeira semana, era justamente a minha semana assim, decisiva na faculdade. Era a semana assim, que eu ia ter seminário para apresentar, eu ia ter prova, eu tinha trabalho. E eu vejo que Deus ele me puxou assim no particular e falou exatamente comigo assim, que não é os nossos planos, mas sim os planos dele, o que ele quer pra gente. E hoje eu vejo que eu posso planejar, eu posso ter os meus planos, posso ter a minha visão, mas sem a autorização, sem a permissão, sem a vontade dele, sem as mãos dele, a gente não vai a lugar nenhum. Hoje eu declaro, quando os médicos coletavam meu exame de sangue, eu sempre declarava. E até hoje eu declaro e falo isso. O sangue que está em mim hoje não é o meu sangue. Não é o meu sangue, é o sangue que Deus colocou. Então, os meus projetos, as minhas expectativas, as minhas visões, eu deixei de lado porque Deus colocou o sangue dele. Então, hoje eu vivo por ele. Então, eu queria agradecer novamente a oportunidade, queria agradecer aos irmãos que estão assistindo. Quero agradecer aos irmãos que oraram pelo carinho, eu tenho certeza que os irmãos oraram, o carinho que tiveram assim com a nossa família foi muito grande, e eu só tenho gratidão. Hoje Deus falou muito comigo sobre gratidão, você ser grato à vida. Aleluia. Então eu falo para você que está assistindo hoje, não deixe mais um dia passar sem você dobrar o seu joelho e entregar a sua vida ao Senhor. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja, sem a permissão dele, não acontece. Então eu quero agradecer novamente, você que está assistindo, seja tocado aí por esse testemunho, né? E tenho certeza que assim como Deus trabalhou muito na minha vida, Ele tem para trabalhar na sua também. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Quero cantar agora, vamos? Amém. Vamos lá, Deus. Aleluia. Soltar um hino aqui, estamos ajeitando o hino lá também, né? Para nós louvarmos aqui. Deixa eu ver se dá pra gente cantar esse aqui. Depois a Jenny vai ajeitar o hino para nós louvarmos a Deus. Amém. Coisa linda. Bem, segura aí. Fala pra mim. Caio.
Glória a Deus, hein? Que coisa linda, que coisa linda. Deus é bom. Deus usou esse jovem aqui, viu? Deus sabe das dificuldades, dos problemas. E às vezes Deus permite uns passar por uns vales. Para dar um start para mim. Dá um start, Paulo. Dá um start. Você está sendo grato a Deus porque Deus tem te dado. E você que está vendo também. Tudo vem dele. Eu coloquei no status. Hoje eu fui fazer uma caminhada. E 5 km, 5 km. Mas eu falei para Deus. Coloquei lá. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Eu caminhei porque Deus permitiu. Se não permite caminhar, não tem jeito. É tudo dele. Então, enquanto vamos ajeitando o hino ali, pode vir aqui, cara. Amém? Aqui. Estamos preparando o hino. Deus foi falando de uma maneira tremenda aqui aos nossos corações. Aos nossos corações. E você que é o Caio, a missionária Jane, ministrando na sua igreja, manda uma mensagem para nós ali no site da Audiência com o Eterno e nós estaremos passando para eles também, porque o testemunho edifica a nossa fé, nos fortalece, nos dá um alerta. Deus cuida de mim. Depois a minha Jane vai estar louvando a Deus, a missionária. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, glória! Bendito é o nome santo do Senhor. Ele cuida. Aleluia! Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Deus é maravilhoso, aleluia, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Oh, glória. Agora a missionária Jane vai estar louvando a Deus. Já acertou o Enem? Para ela, o tom, abaixo ali, dá para jogar ali, ele lá. Se o celular joga ali, na televisão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Enquanto isso, vai ajeitando ali, bem, dá um caderno para quem esteja participando ali conosco.
Compartilhe, queridos. Compartilhe. Envie esse vídeo, envie essa live para aquele que está necessitado. Dá para jogar ali, acho que na televisão, no YouTube. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Teve conosco aqui Claudete Silva, missionária Sol Prates, Solange Sartori, missionária Rosa Silva, Elisandro Keller, pede oração para ele e sua família. Nós estaremos orando já já. Elizabeth Oliveira, Eliane Magnol, Eleni Alves, Ronaldo Bananucci, Maria das Neves, Vera Papassoni, Deus abençoe, viu? É uma alegria tê-lo conosco aqui. Nós vamos estar louvando a Deus com mais um hino para a glória do Senhor, aleluia. Ao nosso Deus seja dada toda a honra, toda a glória, aleluia. Bendito é o Senhor, que coisa linda, viu? Que coisa linda, experiências que nós temos, que nos ajuda a chegarmos mais próximo de Deus, sermos fortalecidos para a glória do Senhor. E o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é engrandecido. Deus preparou esta noite, esta live aqui, para que a sua fé seja edificada, para que a sua fé, aleluia, seja fortalecida para a glória do Senhor, aleluia. Glória a Deus. A senhora Nadine está vindo aqui, nós vamos estar juntos ali dando glória. Enquanto vai se ajeitando, irmã Jane e o Caio que está aqui, pode ir ali. Gostaria de fazer uma pergunta assim, mediante a luta, a dificuldade, como que se comportou a família, porque nós vemos assim, muitos, né, quando vem a dificuldade, acabam, em vez de se chegarmos juntos, parece que eles vão se separando. E como vocês fizeram aí, como que foi se juntarem aí nessa batalha para conseguir força, né? É Deus que dá, mas... Pode falar. Pode falar. Foi uma, assim, uma união mesmo, né? Uma união não só espiritual, mas da família também, assim, porque às vezes com a correria, com a situação, um passa meses sem se ver, ali Sim. mesmo morando perto, assim, tá um corrido com uma coisa, outro corrido com outra, e foi assim um trabalho lindo de Deus até nessa situação, né? Pela família, pela união, a gente se uniu assim em oração, em jejum, em propósitos, né? Glória e foi tudo pelas mãos de Deus mesmo, Aleluia. né? Tia? Eu tenho uma prima minha que o esposo dela ficou internado com Covid. E Deus também segurou ele por um fio de vida, igual o Caio. Eu falei, Deus deixou você com 5 mil para ninguém ter dúvida que é um milagre. É isso. Glória a Deus, né? aleluia. Então ela mandava mensagem todo dia. Como é que tá o Caio? Como é que tá o Caio? Todo mundo no propósito de oração. E eu escolhi justamente esse louvor, porque na quinta-feira que ele disse que as plaquetas dele começaram a aumentar, nós estávamos numa consagração, era feriado. Eita, glória. Nós estávamos na consagração lá na sede. E é lógico, né? Todos nós em jejum, buscando, eu particularmente buscando pela vida do Caio. E aí, num determinado momento da consagração, o Eliel e a Ariana começaram a cantar esse louvor. Oh, glória. E o Espírito de Deus me levou dentro do hospital. Eu vi como o Senhor Jesus pegou o Caio assim pelos braços. Oh, glória. Aleluia. E isso acalenta. Por isso que eu falei que é tão importante a gente orar. Porque Aleluia. a gente vê Deus agindo. Oh, glória. Né? Eu sei que Ele está no controle, sempre esteve no controle de todas as coisas. Mas a gente consegue enxergar Deus agindo. Aleluia, Pai. Pode pôr tudo. Além da medicina. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. De procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar
olhar e ver a vida. Oh, Deus está trabalhando aí nessa casa, eu creio. E concluir que não existe mais o que fazer. Aleluia. Mas escute, Aleluia. mas ele vem aí e vem pra decidir. Oh, glória. Se o seu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Glória a Deus. Se ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Oh, aleluia. Se foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição, quando ele disse Lázaro sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Escute, ele vai além da medicina. Oh, glória. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Oh, glória a Jesus! Esse é o Jesus que nós seguimos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mas ele vem aí. Ele está chegando aí, oh E glória. vem pra Oh, ele está decidir. chegando aí. Se o seu caso Oh, está aleluia. perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Se ele é o teu amigo, Oh, aleluia. o seu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Aleluia. Ele ainda tem a solução. Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Chame por Deus, ele. aleluia. Ele faz o impossível. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Ô, missionário, dá suas considerações, vocês aí, depois nós estaremos levantando clamor para os irmãos que participaram aí, suas considerações. Amém. Eu quero agradecer, né, o aconchego. Meu Deus do céu, que coisa linda, viu? Eu quero agradecer a comunhão que nós temos aqui. Aleluia. E é lógico que eu louvo a Deus pela vida do Caio. Todas as vezes que eu dobro o joelho para falar da minha família, eu agradeço a Deus pela vida do Caio. Aleluia, Porque, Pai Jesus. irmãos, a gente, às vezes, a gente não gosta de pensar nisso, mas eu imaginei, falei, Senhor, o Senhor já imaginou se o Senhor tivesse permitido do Caio ir embora? Nós no velório dele, meu Senhor, com tantas perdas, como é que seria a nossa vida?
né? Mas o Senhor segurou a vida do Caio, assim, ó, por um fio, assim, falou, não, ele ainda tem uma obra para fazer. Glória a Deus, aleluia, Pai. E agora nós temos a incumbência de orar para que ele cumpra os seus propósitos aqui. É por isso que o Senhor te levantou. Aleluia. Uma experiência para contar agora. Glória e agora a Deus. com maior confiança. Com certeza. Né? Glória a Deus, aleluia. Caio, Deus abençoe, querido. pode sair, missionário. Vamos levantar um pouco. Queria agradecer, né, a essa família abençoada, o Paulo, Glória a a Deus, Márcia, a Duda, aleluia. o Samuel, que conheço desde pichotinho, né? Mas é uma família abençoada. Queria agradecer o carinho, o aconchego, a minha tia, a minha família, né? Queria agradecer a todos pelas orações, pelo carinho. Todos que estão assistindo, né, que oraram por mim. Sei que sem a oração dos irmãos não seria a mesma situação, tenho certeza. Deus tem as formas dele de trabalhar. E queria agradecer a todos que assistiram, queria mandar um abraço, né, para os meus pais, vão ver depois, para a família que está assistindo, para a Bia, para minha sogra, para o meu sogro, um abraço para todos e Deus abençoe, viu? E Paulo, só para fechar, durante o processo do Caio havia os intercessores, né? Porque assim, Deus levanta os antes, os durante e os pós, né? O meu marido é o incumbido de engordar o Caio. A hora que o Caio sair, vamos fazer um churrasco. Tá bom. Cada um tem um papel na família. Só tem que agradecer por cada um, né? Glória a Deus, maravilha. Deus é de nós. Nós vamos levantar um clamor agora, solta um. E aqui o missionário vai estar orando. E nós vamos orar para todos aqueles que participaram da live, aqueles que vão vir depois. Missionário, Vem cá, Duda. vem Aqui do meu lado. fica ali. Ela foi somente charmosa com esse cabelo. Vai mais pra lá. Pode orar, missionário. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor primeiramente e depois pedir que a bênção do Senhor venha alcançar todos os necessitados, aflitos, angustiados, por pessoas que certamente estão passando por processos semelhantes ao do Caio e precisam de um milagre. Excelso Pai, que estás nos céus, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor preparou para nós. Estava na tua agenda, Pai, o dia, a hora e o momento para o Caio estar aqui relatando o milagre que o Senhor operou na vida dele. Nós estivemos ministrando a tua palavra e a tua palavra diz que ela não vai e volta vazia, ela cumpre um propósito. Então eu tenho certeza absoluta, Pai, que a palavra que foi propagada aqui nessa noite vai cumprir um propósito, vai chegar no coração dos aflitos e angustiados. E eu quero pedir-te nessa noite que o Senhor adentre os hospitais, as UTIs, as CTIs, as famílias, meu Pai, que receberam um diagnóstico de um câncer, de uma doença que para a medicina é incurável. Mas nós cremos que o Senhor vai além da medicina e nós declaramos isso nessa noite. Então, por misericórdia, meu Pai, vai adentrando esses lares, esses leitos, esses quadros e vai, meu Pai, fazendo o impossível. Vai removendo toda enfermidade, vai dissipando todo o desespero, toda a preocupação e vai dando a paz, a tranquilidade, a graça que eles necessitam, porque o Senhor é Pai e o Pai cuida de cada um de nós e não se esquece de nenhum dos seus filhos. E como eu declarei aqui nessa noite, se até os fios da nossa cabeça estão contados, o Senhor sabe de todas as aflições e angústias dos que estão passando e com toda certeza se compadece deles. Por essa razão, a tua palavra diz que nós podemos entrar com ousadia até o trono e no nome de Jesus te suplicar o favor, a misericórdia, o cuidado e o milagre. É no nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor ele providencie em todos os lares por onde essa live alcançar. Por misericórdia também todos os ouvintes, ministra a tua bênção e permaneça com cada um de nós, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode fechar aí. Glória a Deus. Não tem grito de guerra? Então, grito de guerra, então, bora aí. E se Deus é por nós, Quem será